Olá, olá, olá! Seja muito bem-vinda a mais uma live por aqui, gente. Como é que vocês estão? Bom, gente, para quem não me conhece, eu sou Juliane Kimi. Aqui a gente discute estratégias para mães se sentirem poderosas da cabeça aos pés em até 10 semanas. Eu sou especialista em imagem pessoal e leitura corporal e o nosso tema de hoje é como descobrir o seu novo estilo de ser mãe. Sim, eu também sou mãe de uma pequenininha de 1 ano e pouquinho, agora ela fez, então eu sei como que é, né, essa questão de mudar o como você se veste, os acessórios, como você se sente, como você se vê aí no espelho, até porque a nossa rotina muda, nosso estilo de vida muda, nossas necessidades, e o mais importante é que a gente tem muito aquela sensação de que não tem tempo para fazer nada mais, né? Se a gente já sentia que não tinha tempo para fazer tudo antes, quem dirá quando a gente tem filho, certo? E isso acaba influenciando aí o como a gente se veste, o tempo que a gente se cuida, né? Então, a questão aqui é, para você, mãe, que sente que o seu estilo mudou, que não é a mesma coisa que antes, aqui eu vou te dar o passo a passo, eu vou te falar aí o caminho para você descobrir esse novo estilo mãe de ser, ok? Por que eu coloco entre aspas, né? Porque eu acredito muito que quando a gente se torna mãe, a gente não é somente mãe. Tudo bem, querido? Por um bom tempo a gente tem... como é que eu vou dizer? Investe muita atenção, né? Nos nossos filhos, as nossas prioridades de fato mudam. Só que eu tento enxergar que ser mãe é mais um papel na nossa vida. Nós, como mulheres, você trabalha fora, né? Então, como trabalhadora, esposa, namorada, filha, amiga, enfim. Então, dentro de todos esses papéis que a gente já tinha, ser mãe é um papel muito importante, é uma função aí que a gente acumula, vamos dizer assim, né? E a gente desenvolve muitas habilidades aí, muitas vezes na marra, né? Hoje em dia a gente tem muitas informações aí na internet, acesso muito mais fácil do que os nossos pais, só que ainda assim tem muitas coisas que eu acho que a gente acaba fazendo instintivamente. Eu acho que isso também é a mágica, a habilidade de ser mãe, né? E hoje, gente, eu vou falar aqui muito sobre estilo pessoal e o como isso é influenciado quando a gente é mãe. E quando eu falo quando a gente é mãe, gente, eu não tô falando aqui principalmente para mamães que acabaram de ser mães, tá? Por exemplo, se você é mãe de primeira viagem ou tá naquela fase ainda que o bebê é muito pequenininho, só alguns meses, calma. Com certeza você vai conseguir aplicar as dicas aqui que eu vou te dar, mas não fique ansiosa, ok? Não fica naquela ansiedade de que eu preciso me arrumar, eu preciso fazer essas coisas, preciso descobrir meu estilo e tudo mais, porque é uma fase, entenda isso, ok? Até porque dentre as minhas clientes, a maioria delas que me procuram, inclusive, já tá naquela fase de que o filho já tá um pouquinho maior, ela já conseguiu se encaixar melhor ali nessa nova rotina dela, e ela quer agora reservar mais tempo para cuidar dela, para se olhar, né, justamente para fazer esse investimento pessoal agora, né? E esse investimento pessoal, sim, de uma forma muito diferente de que de repente você faz nos estudos, no trabalho, intelectualmente falando, é cuidar realmente do seu interno para exteriorizar, né? E quando a gente fala de estilo pessoal, o fato da gente mudar, né, a nossa rotina, a forma como a gente lida ali no dia a dia com tanta coisa, e isso acaba trazendo aquele sentimento de que o seu estilo mudou, o guarda-roupa ali que você abre
não se encaixa mais ali de alguma forma com quem você é agora. Tanto em termos de talvez moda, cor, modelagem, até mesmo no corpo, certo? Então, para você, né, que tá nessa etapa de eu quero voltar a me olhar, ou realmente não se sente tão mais mulher, né? Tá muito ali, que é na função do mãe, quer dar uma paradinha, quer voltar a se investir ali, essa live é para você, tá? Porque aqui eu vou te dar o passo a passo justamente de como descobrir esse seu novo estilo mãe de ser, ok? Aí eu faço uma pergunta aqui, mas qual é o maior benefício de você descobrir não só o seu estilo pessoal e esse novo estilo, né, de mãe de ser, mas principalmente o seu novo eu, né, o seu novo momento. Eu vou falar algumas coisas aqui e esses benefícios, eles não estão só relacionados à questão da roupa. Como, por exemplo, você vai ter mais praticidade, você vai escolher as suas roupas, os seus acessórios, o seu look como um todo de uma forma mais rápida, obviamente. Afinal, quando a gente se torna mãe, praticidade e tempo é muito importante, certo? Mas tem outros benefícios aí que talvez você não esteja enxergando. Um deles é você vai ter mais tranquilidade para se arrumar. Aí você fala assim, Ju, mas peraí. Eu já não tinha tempo antes de ser mãe. Agora que eu sou mãe, por mais que eu queira reservar esse tempinho para investir em mim e tudo mais, eu continuo não tendo tempo, né? Como assim eu vou ter mais tranquilidade para me arrumar? É justamente isso. Quando a questão do ficar tranquila não está só relacionado ao tempo que você tem, mas essa paz de espírito de que você não vai precisar primeiro de muito tempo para ficar pronta. Segundo, você não vai ficar horas desnecessárias pensando no que vai vestir, no que não, se vai ficar bom, se aquela calça que tá quase andando sozinha ali, né, tá para lavar, tá para passar. Você vai ter essa tranquilidade de imaginar o seu guarda-roupa ou abrir o seu guarda-roupa e justamente selecionar ali, escolher, na verdade, curtir esse momento de se cuidar, de se arrumar, ok? O outro benefício é que você vai se sentir muito mais confiante, disposta, bonita depois de se arrumar, né? Ser mãe, de novo, é uma tarefa ali bem árdua, né? Várias coisas acontecem ali no meio do caminho, certo? Às vezes você tá ali tudo planejadinho. Não, vou acordar tal hora, vou tomar café, vou dar comida para as crianças, depois vou dar uma passadinha de pano aqui, aí eu me arrumo, por último eu arrumo elas. Aí no meio do caminho acontece alguma coisa, né? Cai um suco no chão, aí a criança bate a cabeça, começa a chorar. Enfim, tudo pode acontecer, né? E por mais que nesses imprevistos, por mais que aconteçam esses imprevistos, quando você tem esse conhecimento sobre o seu estilo pessoal, e aqui eu tô falando, gente, não só tecnicamente, tá? Quando eu falo de estilo pessoal, tá relacionado à sua personalidade, ao seu dia a dia, suas prioridades. Estilo não tá só conectado com a roupa, até porque o que a gente veste é uma representação de quem a gente é, do nosso momento, inclusive, e também do nosso humor, tá? Quantas vezes você acordou naquele dia com o pé esquerdo, você olhou pro seu guarda-roupa e falou assim, meu Deus do céu, se pudesse eu não me vestia. Né? Isso é uma frase, inclusive, muito do estilo natural. Mamães que têm o estilo, a personalidade de estilo natural, talvez se identifique com essa frase. Mas enfim, aí você vai lá, pega qualquer coisa, ou pega o básico mesmo, porque tem que se vestir, tá ali, tem que correr, enfim. Certo? Então, essa disposição, na verdade, acaba vindo naturalmente, porque você não passa a não ter mais aquele peso de, putz, tem que me vestir, ai, por que eu vou me vestir, o que eu vou fazer, o que eu vou deixar de fazer.
ok? O outro benefício é algo que eu escuto muito de mães, falando assim, Ju, eu sinto falta de me sentir um pouco mais mulher, um pouco mais sensual. Eu parei de usar salto, eu não uso mais aquele decote. Eu acabo usando roupas muito mais práticas, confortáveis, com não muita cor, porque é a vida, é a rotina, né? E só que isso passou a me deixar com aquela sensação de que falta alguma coisa, de que eu era uma pessoa, de repente, muito vaidosa, que eu me maquiava, arrumava meu cabelo, eu tava sempre ali nos trinques, só que agora, cadê? Cadê esse brilho? Tá faltando e eu não sei mais como retomar, porque aquelas roupas que agora eu vejo no guarda-roupa não funcionam mais para mim, tá? Então, esse toque também, né, que você de repente está sentindo falta, descobrindo o seu estilo pessoal, revivendo, na verdade, olhando de uma outra forma para o seu corpo, agora com um olhar mais apurado, com os conhecimentos certos, na verdade, isso vai fazer com que você retome essa mulher, talvez diminui a porcentagem, né, das suas funções ali, né, de mãe, que talvez você esteja nesse momento de muito mãe, e volte um pouquinho ali da sua função de esposa, de repente de namorada, né, de profissional. É possível você, inclusive, refletir isso no seu dia a dia e também no seu visual, no seu vestir, tá? E todos esses benefícios nada mais é do que alguns pontos que resultam na sua melhora de autoestima, mais tempo, inclusive, com os seus filhos, tá? E também para fazer as coisas e se sentir talvez um pouco menos culpada. A gente, quando é mãe, quando a gente se torna mãe, né? Tem até uma frase que às vezes eu escuto, fala assim, nasce uma mãe, nasce uma culpa. É um pouco triste isso, né? Mas assim, não deixa de ser verdade. Eu acredito que muitas de vocês mães se identificam com essa sensação, com esse sentimento de que, será que eu tô fazendo certo? Será que eu reservar um tempinho para me arrumar, para cuidar do meu cabelo, para eu me arrumar melhor, será que isso não é um pouco egoísta? E eu vou te dizer que não. Né? Porque quando a gente está cuidando de um serzinho ali que não tem noção das coisas, muitas vezes não entende o que a gente está falando verbalmente, como que eles absorvem então o que é certo, o que é errado, o que é bom, o que é ruim? Eles aprendem por exemplos. Quem é o maior exemplo para eles, dentro da casa deles? Geralmente a mãe e o pai, certo? Ou seja, o fato de você mostrar que é importante sim se cuidar, se embelezar, se sentir bem, estar com autoestima boa, também vai naturalmente refletir isso na forma como os seus filhos, eles não só vão te enxergar, mas entender que isso é importante, tá? Então, junto com isso, eu vou falar como, vou te mostrar o caminho aqui, né? Então, como absorver tudo isso, como você pode ter esses benefícios, né? Continuando sendo mãe, que é possível, né? É possível sim, você focar um pouco em você focar ali no seu autocuidado, de novo. Talvez, não sei se você tinha antes, mas agora como mãe talvez você tenha esse tempo menor, né? E focar nas coisas certas que faz com que você retome o sua autoconfiança, a sua autoestima, comece a se olhar de uma outra forma, inclusive administrar o seu tempo melhor ainda para você conseguir manter isso, porque não adianta também, né, você descobrir seu estilo, você entender sua morfologia corporal, você entender as cores que mais te favorecem, o corte legal, tal,
e aquilo ser tão mirabolante, tão elaborado, que você não consegue dar continuidade, né? Então, aqui eu vou te falar os pontos importantes que vêm até antes de você entender essas partes mais técnicas, mais objetivas, mais intelectuais, vamos dizer assim, que é o que eu costumo ensinar para as minhas clientes, só que tem etapas anteriores a isso, né? Ai, que cor combina com o quê? Qual modelagem é melhor para o meu corpo? Olha só essa frase, pensa aqui comigo. Qual modelagem... eu escuto muito isso. Como valorizar o meu corpo? Se você não tem um conhecimento, um autoconhecimento muito bom, muito apurado sobre o seu corpo, como é que você vai conseguir identificar que modelo, que tecido, que corte, que cor, que combinações mais vai favorecê-lo? Fala pra mim. É a mesma coisa que você, sei lá, tá fazendo um arroz, vou dar um exemplo bem tosco aqui, né? É a mesma coisa que você tá fazendo um arroz e você não saber o sabor ali dos temperos. Você não vai saber o que colocar para ficar bom aquilo. É a mesma coisa, né? Então, a questão aqui é como, então, descobrir o seu novo estilo mãe de ser de uma forma que seja duradoura, inclusive. Hoje eu trouxe 4 pontos muito importantes aqui para você conseguir descobrir o seu novo estilo. Primeiro de tudo, anote o que eu vou falar aqui, esses 4 pontos, porque você entendendo esses 4 pontos, você vai inclusive começar a colocar em prática, tá? Não adianta você adquirir conhecimento aqui e você não colocar em prática, porque acaba não conseguindo fazer nenhuma mudança. Certo? Ó, então, primeira coisa, tire da sua cabeça de que tem um jeito certo ou errado, né? Um estilo de mãe que você tem que seguir. Né? Por exemplo, mãe não pode usar muito salto, não pode usar decote, não pode usar coisa curta. Agora que sou mãe, eu tenho que andar mais assim, assado, tenho que me vestir de tal forma. Gente, não existe isso, tá? Não existe isso. E por que eu falo isso tão categoricamente? Porque a maioria das minhas clientes, elas são mães. Mães de crianças pequenas, de pré-adolescentes, já de adolescentes, e todas são muito diferentes. Tem estilo de vida diferente, tem personalidades diferentes. Ontem mesmo, eu fui encontrar com uma amiga minha aqui em Luxemburgo. Aqui em Luxemburgo, na época de verão, eles fazem uma festa que chama Schubefeuer. Eu acho que a pronúncia é essa, tá, gente? Porque é luxemburguês. Que eles montam como se fosse um parque americano, com montanha-russa, com brinquedos, com barracas de cachorro-quente, doce, enfim, é uma coisa muito louca. Aí é grande o negócio. E essa festa fica aí por um mês. Enfim, eu fui encontrar essa amiga lá. E eis que ela é uma mãe que é mãe de uma menina de 10 anos, se eu não me engano, e a outra de 12, ou 9, 12, alguma coisa assim. E antes disso, antes da gente se encontrar na Schubefeuer, nessa festa, o que elas estavam fazendo? Elas foram andar de skate. Aí você fala assim, as meninas? Não, as meninas e a mãe. Então, assim, é algo que talvez não seja muito comum, né? Ela fala, opa, como assim? A mãe anda de skate com as meninas e tudo mais? Que legal, tal, que diferente. Sim, gente. Então, assim, aquela imagem, né, que talvez a gente tinha anos atrás, aí, não sei, na década, sei lá, de 60, 70, até mesmo 80, de que mãe não pode fazer isso, de que mãe não pode se vestir aquilo, graças a Deus, ela se foi. Não 100%, mas se foi.
né? Tem aquelas mães que são mulherões, que têm muito do estilo glamour, por exemplo. Continuam usando brilho, continuam usando salto e tá tudo bem, né? Então, primeiro de tudo, tira da sua cabeça de que tem um jeito certo, um estilo certo, uma forma certa de ser mãe, ok? De se vestir como mãe, tá? Segundo ponto, entenda que não é com uma peça ou um acessório que você vai conseguir mudar tudo, que você vai descobrir seu estilo, que você vai passar a se vestir de uma forma rápida, prática, de forma que você se sinta poderosa, mulher de novo, linda, maravilhosa. Não, gente, isso é um processo. Até porque, provavelmente, tudo na sua vida mudou, né? Por mais que os seus filhos agora, o seu filho, sua filha, eles tenham uma certa idade, que não precisa tanto mais de tanto cuidado, tanta atenção, quando eles eram bebês, por exemplo, você ainda tá ali entendendo o seu papel ali de mãe, né? Como eu vou dizer isso? Por exemplo, imagina que durante 10 anos você andou com uma bicicleta de 3 rodinhas. Durante 10 anos você tá acostumada a se equilibrar naquela bicicleta de 3 rodinhas. Aí, do nada, fala assim, não, agora você cresceu, você não vai mais usar essa bicicleta aí de 3 rodinhas. Você vai usar essa bicicleta aqui de duas rodinhas. Você, por mais que você já tenha uma noção, né, de equilíbrio, de que como tem que pedalar, velocidade e tal, agora é um novo equipamento ali, que você provavelmente vai ter que demorar um tempo para entender o como se equilibrar, que velocidade ir, aonde você agora pode entrar com aquilo ou não. É um exemplo aqui meio tosco, né, mas assim, fazendo essa comparação, imagina que durante, sei lá, 20, 30 anos, você estava acostumada a ter uma certa rotina, a usar o seu tempo, né, só para você ou com seu parceiro, com os amigos, só com a família, e de um dia para o outro, né, tem mais um ser ali na sua vida que ocupou uma boa parte da sua vida, né? São outras rotinas agora, são outras necessidades. Então, é um processo. E por que eu falo que é um processo? Você vai ter que começar a analisar agora a sua vida versus o seu guarda-roupa nesse momento. O que não está funcionando? O porquê que não está funcionando? Você tem que refletir, fazer essa reflexão de fato. Tá? Até porque, se você não tem essa reflexão do que está funcionando e do que não, e do que você gostava antes, o que te fazia bem e o porquê agora não está funcionando, não vai adiantar você pegar essas dicas, seja na internet, seja no Pinterest, seja em qualquer lugar de preto combina com bolinha vermelha. Mas isso combina com você em termos de morfologia corporal, estilo pessoal, função, funcionalidade, né? Um exemplo, essa blusa que eu tô aqui, ela é cheia de paetê, vocês estão vendo, né? Brilho, a pessoa adora um brilho, né? Adora um brilho. Só que eu fiquei um bom tempo sem usar ela. Por quê? Quem é mãe sabe. Coloca aí no comentário. Por que será que eu fiquei um bom tempo sem usar ela desde que eu me tornei mãe? Eu vou falar a resposta. Alguém sabe? Justamente porque esses paetês aqui, eles pinicam, né? Não pinica por dentro, mas por fora, né? Imagina eu com o bebê, com a criança, com a minha filha agora de 1 ano, que às vezes eu tenho que carregar ela no colo e ela encosta aqui. Coitada menina, vai se pinicar inteira, certo? Então assim, é uma blusa que eu adoro, que eu usava antes, até mesmo
de eu ficar grávida. Durante a minha gravidez eu usei no comecinho, porque ela não é tão larguinha assim, mas eu usei. E hoje em dia tem momentos que eu posso usar, que eu uso. Então não é também porque você virou mãe, ou de repente ainda tá amamentando, né? Não sei em que etapa você tá, que você precisa deixar de usar 100% as coisas. Quando eu ainda estava amamentando a Aurora, eu às vezes tinha que sair sem ela, saía sem ela, o que eu fazia? Eu escolhia justamente aquelas roupas que eu usava antes da gravidez, que eu não precisava, né, abrir, puxar e tudo mais para dar de mamar para ela. Blusas assim, né, que eu não precisava me preocupar que alguma coisa ia pinicar ela, pegar nela, e tá tudo bem, né? Então assim, entenda, faça essa reflexão no seu guarda-roupa. O porquê que aquelas roupas não estão mais funcionando? Será que elas ainda têm função dentro da sua vida, dentro do seu novo estilo de vida, dentro do seu novo estilo mãe de ser? Né? E o terceiro ponto, é muito importante você conhecer e observar a sua beleza. E quando eu falo, gente, sua beleza, eu não tô falando só beleza física, tá? Aqui a gente pode entrar em várias partes mais específicas, mais técnicas quando a gente fala de beleza. Formato de rosto, textura do cabelo, se é enrolado, se é liso, se é escuro, se é mais claro, né? Se você tem a boca grande, pequena, se você é baixinha, se você tem mais peito ou menos, enfim. Sim, existem essas partes técnicas, só que aqui eu tô falando da sua prioridade, o que te faz feliz e o porquê. Isso está justamente conectado com o seu estilo pessoal. E estilo pessoal nada mais é do que o reflexo da sua personalidade e prioridades como pessoa na sua imagem pessoal. Vou te dar um exemplo aqui. Eu que tenho o estilo artístico predominante, eu sou uma pessoa que eu adoro misturar estampas, eu adoro misturar texturas, colocar um acessório diferente. Eu gosto de ser aquele laranjinha pontudo no meio das bolinhas pretas. Eu gosto. Esse é um dos meus estilos pessoais. Que uma pessoa pode ter de 1 até 3 estilos dentro da sua composição, tá? Quando eu falo de estilo pessoal, é personalidade de estilo, e por isso que somos tão diferentes. E entender o que te faz feliz como pessoa, como mulher, é aonde justamente vai te ajudar a descobrir agora o como se vestir para se sentir confiante, bonita, poderosa, mulher de novo, mesmo agora com essa função de mãe. Tá? Eu, por exemplo, desde a minha gravidez, entendendo uma dessas minhas características, o que eu fiz? Eu não usei, por exemplo, roupa de amamentação, roupa de grávida. Eu procurei comprar ou utilizar já as roupas que eu tinha no meu guarda-roupa que encaixasse dentro das minhas funções. Por exemplo, na hora de amamentar, eu comprei blusas que ou tivesse botão na frente ou que fossem cruzadas, ou que eu conseguisse, por exemplo, puxar para alargar, colocar a Aurora ali por baixo, já vou amamentar, né? Então, pensar nas suas roupas de uma forma funcional, de forma que te deixe feliz, vai fazer com que você descubra esse seu novo estilo. E por que eu coloco novo estilo entre aspas? Porque quando a gente fala de estilo pessoal, o seu estilo pessoal, na verdade, ele não muda, tá? Porque que nem eu falei, a sua personalidade está conectada diretamente nas escolhas que você faz em relação à roupa, cabelo, maquiagem, cores, estampas, acessórios. Porque tem um motivo pelo qual, por trás daquelas suas escolhas. Lembra que eu falei do meu estilo predominante artístico, que eu faço escolhas, por exemplo, se eu entrar numa loja e eu gostar de um anel,
e a vendedora me falar, olha, não existe outro anel no mundo, só esse, lascou. É o único no mundo. Bem provável que eu vou levar esse anel, porque primeiro que eu gostei, tá dentro da minha paleta, eu já pensei em como usar, tal, e ele é o único no mundo. Isso faz o estilo artístico assim ficar louco. Eu adoro um brechó por conta disso. Por exemplo, o estilo, a personalidade de estilo, o estilo natural, também gosta de um brechó. Mas por que ele gosta de um brechó? Por conta da parte ecológica, do reuso das peças, aquele ar meio vintage, né? Tem muitas roupas às vezes mais larguinhas, tecidos naturais, de boa qualidade. Tá vendo que os dois estilos, eles são totalmente diferentes, eles podem gostar de uma determinada coisa, mas por motivos diferentes. Isso é entender a sua beleza de dentro para fora. E é isso que vai fazer com que você, mesmo sendo mãe de bebê, de um filho de 3 anos, de 15 anos, de 2 filhos, de 10 filhos, vai fazer com que você consiga ajustar o seu visual, o seu guarda-roupa de acordo com quem você é e com agora as suas novas funções, né? E o seu corpo também, ele vai mudando, ele muda também conforme você envelhece, conforme você vai tendo filho. Só que isso não quer dizer que você vai desaprender, caso você justamente entenda a sua beleza, você vai desaprender a se arrumar. Você só vai precisar se ajustar. Esse é o poder justamente de você entender a sua beleza de dentro para fora. E não só olhar no espelho e falar assim, ah, tá bonito, não tá. Tá legal, não tá. Até porque não só você como mãe agora tem novas funções, novo corpo, novo estilo de vida, mas também a moda também vai mudando. E por mais que você fale, ah, Ju, eu não ligo para moda, eu não consumo moda, moda é uma coisa que é natural na nossa vida. É natural, porque a moda ela vai acompanhando ali o dia a dia, as necessidades diferentes das pessoas, do mundo. Um exemplo disso agora, né, que a gente ficou durante uns 2 anos aí muito em casa, quase não saía, quase não teve festa e tudo mais. O que aconteceu? A moda trouxe roupas muito mais confortáveis fisicamente, mais larguinhas, tecidos, né, que encaixassem ali de uma forma mais gostosa para usar em casa. Essa onda do moletom conjuntinho, gente, não é à toa. Essa onda do conjuntinho, né, aquele conjuntinho que parece às vezes um pijama chique, não é à toa, tá? A moda, na verdade, ela é um reflexo do nosso comportamento. Então, naturalmente, você também acaba consumindo moda, mais ou menos, dependendo do seu estilo pessoal, tá? E o quarto e último ponto aqui, que é muito importante, é que eu quero falar o seguinte para você. Pense que as roupas, elas têm que funcionar para você e não o contrário, principalmente quando a gente se torna mãe. Por que eu tô falando isso? Eu tive uma cliente que ela ainda não era mãe na época, tal, mas ela estava fazendo a consultoria de imagem por questões mais profissionais. E quando a gente estava na etapa de otimização de guarda-roupa, a gente vê peça por peça ali, do porquê que aquela peça está ali, se usa, não usa, como é que está o estado da peça e etc. E conforme a gente foi seguindo no guarda-roupa, ela foi me falando assim, ah, Ju, essa daqui é roupa para ficar em casa, essa daqui é roupa para ficar em casa, essa daqui é roupa para ficar em casa. Aí, em determinado momento, eu virei para ela e perguntei, não no tom assim de julgamento, por que você tem tudo isso? Não, um questionamento ali genuíno, pra gente entender se aquelas roupas tava fazendo sentido para ela. Eu falei assim, você tem bastante roupas de ficar em casa, né? Você tem costume de chegar em casa e trocar de roupa para essas roupas de ficar em casa? Aí ela falou assim, não tenho. Aí ela virou para mim e falou assim,
né, eu tenho que mudar esse hábito, né? Eu falei, opa, pera. Calma. Se esse hábito de você chegar em casa, mudar de roupa para uma roupa de ficar em casa, fazer sentido para você, por N motivo, né? Ou porque você se sente bem, porque você tem essa necessidade, aí ok. Aí eu acho que até você deveria adquirir esse tipo de hábito. Porque tem estilos que gostam de fazer isso. Né? Por exemplo, o estilo ponderado, que é aquele estilo que é mais metódico, mais planejado, gosta de alfaiataria e etc., tem um perfil que pode querer chegar em casa, colocar uma roupa de ficar em casa. E tá tudo certo. Mas se isso não faz parte da sua rotina, se isso não faz sentido para a sua vida, para o seu estilo de vida, não tem por que você colocar esse hábito, porque ali no seu guarda-roupa tem aquelas roupas de ficar em casa. Na verdade, aquelas roupas de ficar em casa, aquela quantidade que está errada. Né? Então foi aonde a gente viu se aquelas roupas de ficar em casa poderia ter uma outra função. Por exemplo, se a gente tinha como usar uma daquelas peças para ela sair, ou de repente ir para um supermercado, ir num churrasco, qualquer outra função ali dentro e manejar aquelas roupas, dar um outro sentido, tá? E por que eu trouxe esse exemplo? Porque quando a gente se torna mãe, ou depois de um tempo, né, que a gente para olhar o nosso guarda-roupa e fala assim, tem coisa que não tá mais funcionando, talvez você tenha a tendência de falar assim, eu quero voltar naquela minha vida antiga, ou eu quero ter o meu estilo anterior. Vou te falar uma coisa. Você nunca mais vai ter o seu estilo anterior. Nunca mais. Só que isso não é ruim. Porque quando a gente se torna mãe, a gente adquire novas habilidades também, certo? E habilidades muito importantes, que a gente inclusive aplica ali em outros setores da vida, né? Seja relacionamento, seja no trabalho, certo? Ou seja, isso também faz com que você tenha outras necessidades, que reflete ali na sua roupa. Então, esse é o momento de você olhar o seu guarda-roupa, observar e fazer essa reflexão. Pega uma blusa que faz tempo que você não está usando, por que você não usa mais ela? Porque ficou pequena, porque a calça que eu costumava combinar já não serve mais em mim, por exemplo. Acontece. Mas a questão é, o quanto deixar aquela blusa ali também no seu guarda-roupa tá te fazendo bem. Será que não tá justamente na hora de você rever isso? Só que rever de uma forma certa, rever de uma forma que você vai curtir se vestir, que você vai curtir se cuidar, sair um pouquinho do automático, porque é muito comum a gente entrar no automático. Gente, se vestir é um ato que a gente faz todo santo dia. E o nosso cérebro, ele tem essa tendência de querer economizar energia a todo momento. Então, por exemplo, você começou a fazer um novo trabalho. Que começou a mexer, não sei, no Excel. No começo vai ser muito difícil. São novas funções, novas habilidades, tem que mexer aqui, mexer ali, mas chega um momento que você vai fazer muitas coisas automáticas, certo? Porque o nosso cérebro ele tem essa capacidade de aprendizagem. E o se vestir também acaba se tornando algo automático. Então, às vezes você tem aquela sensação de que tá sempre igual, tá sempre com a mesma cor, tá sempre do mesmo jeito, porque você já sabe o que funciona uma coisa com a outra e você nunca parou para talvez experimentar outras combinações,
Talvez dar uma nova função para aquela roupa, usar aberto, usar amarradinho, colocar para ao contrário, enfim, tem várias outras formas, né, de você fazer isso. Eu, por exemplo, quando eu estava grávida, eu já comprei algumas peças, comprei poucas peças inclusive, já pensando se por acaso eu ia amamentar, quando eu fosse amamentar. Então tem um vestidinho que eu comprei, que já estava mais larguinho, tá? Que já tinha uns botõezinhos aqui na frente. E como é que eu usava ele? Eu usava, por exemplo, com uma camisa por baixo, com um casaquinho por cima, porque ele estava mais larguinho. E essa era, na verdade, a intenção, né? Porque eu ia usar ele depois para ficar em casa, para amamentar, enfim. Então, pensar também que o seu guarda-roupa ele tem que funcionar para você, para o seu novo eu, e agora não o contrário, tá? E vai sim ter peças que não vai mais funcionar de qualquer jeito. Uma das coisas que eu tô aos poucos tirando ali, né, do meu guarda-roupa são os saltos de salto fino. Tem alguns que eu ainda tenho? Tenho. Só que o fato de eu ter uma filha pequena, de eu ser mãe, eu também, pessoalmente, não quero deixar de usar salto. Então, o que eu tô fazendo? Eu tô mudando o estilo de sapato. Os meus saltos estão mais grossos, estão um pouquinho mais baixos. Esses dias eu comprei uma bota aí um pouquinho mais alta, né? Só que o salto bem grosso, uma bota vermelha que eu já tava procurando uns 2, 3 invernos aí, eu achei finalmente. Então, começar a rever esse seu novo eu. Começar a olhar para a sua beleza interna, ok? Bom, gente, a live de hoje é isso. Espero que vocês tenham gostado da dica. Espero que você coloque aí em prática, né, esses 4 passos muito importantes para você conseguir descobrir o seu novo estilo mãe de ser, mas sem deixar de ser mãe, sem deixar de ser quem você é, mas agora numa nova versão, uma versão melhorada, na verdade, né? Como se fosse, brinco, que é como se fosse Pokémon. Mãe é como se fosse Pokémon, entendeu? A gente vai evoluindo assim, ó, a gente vai mudando de forma, vai evoluindo, vai ficando mais forte, né? E as coisas tem que acompanhar junto, a gente não volta mais, né? Pokémon, para quem não sabe, para quem é da minha época, dedurando minha idade. Para quem é da minha época sabe que Pokémon, quando ele evolui, né, quando ele muda de forma ali, ele não consegue voltar. Mãe é assim, gente. Mãe é assim. Então, as suas roupas, o seu visual também tem que acompanhar essas mudanças. Mas isso não quer dizer que você não possa manter a sua essência, ok? Como mulher, como pessoa, como profissional, inclusive. Tá bom? Então, muito obrigada pela live de hoje, obrigada por assistir até agora. Quase todos os dias eu subo caixinha de pergunta lá nos stories, coloco conteúdo por lá também, então tragam suas dúvidas, que isso também faz com que eu consiga te ajudar de uma forma mais pontual e também trazer esse nosso bate-papo aqui na live, né? Porque nos conteúdos de stories, de post, às vezes fica muito limitado as coisas, né? É muito pontual ali as orientações que eu dou. Então aqui na live a gente consegue debater melhor e é muito gostoso, ok? Então muito obrigada e até a próxima. Tchau, tchau!